Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de algum tempinho, né? Eu trouxe para vocês esse wall hanger coruja macramê. Ele tem 55 centímetros de altura. Ficou muito bonito, gente. Eu achei que o resultado ficou bem bonito. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e comentem aqui qual é a dúvida de vocês. Eu espero conseguir passar para vocês como que eu fiz. Eu usei um galho de 7 centímetros. Eu serrei, nem um galho mesmo, um galho seco. Eu serrei de um lado e do outro. Ele tem 7 centímetros de comprimento, né? Eu usei um fio, lembrando que esse fio é um fio da marca São José. São José não tá me patrocinando, tá? Mas eu gosto desse fio para fazer esse tipo de hanger. Ele é um fio de 3 milímetros. É um fio da marca São José de 3 milímetros. Ele tem 60 centímetros. O que eu faço com ele? Eu dobro ao meio, eu amarro em cima. E o que eu vou fazer? Eu vou prender de um lado desse galho e do outro lado. Observem. Às vezes, gente, vocês podem achar desnecessário fazer todo esse processo, mas o que acontece? Eu tô fazendo esse hanger e eu quero fazer como eu gostaria de aprender, que às vezes a pessoa começa do meio e não começa do começo. Então eu quero mostrar como eu começo a fazer. Então, para fazer o wall hanger, a gente precisa de um galho. E como que eu faço? Antes de tudo, então, por isso que eu quero mostrar o passo a passo, para vocês terem ideia, para vocês fazerem da forma de vocês. Mas vocês assistindo, vocês conseguem visualizar e fazer do jeito de vocês. Aqui, eu vou fazer um acabamento. O acabamento, esse fio, ele tem aproximadamente 10 centímetros. Que é para poder prender de um lado e do outro. É aquele pontozinho. Esse ponto tem vários nomes, gente. Eu vou falar que é ponto escondido, que é para ele, é como se fosse um arremate, como se fosse arrematar, que ele fica bonito, para não ficar aquele nó que a gente deu parecendo. A gente faz esse ponto. Eu acho que eu tenho aqui no canal também mostrando outras formas de fazer. Às vezes eu tento filmar e não dá direito a câmera fica posicionada num lado. Às vezes não dá para mostrar direitinho. Mas se vocês observarem, vocês conseguem entender. Esse é o ponto escondido. Então, depois de amarrar de um lado para o outro, eu estou usando mais um fio de 10 centímetros para poder fazer o ponto escondido. E vou usar mais outro fio,
que fica com o acabamento que a gente fez e sem o acabamento do outro lado. Tem diferença, não tem? É isso que eu quero passar pra vocês. Mas se vocês não quiserem fazer, não façam, deixem um nozinho normal. Mas vocês façam, vai ficar um acabamento mais bonitinho, né? É super simples, gente. Vocês voltem no vídeo, assistam outras vezes, se vocês acharem necessário, pode também usar para o próximo passo. Mas eu acho legal mostrar o passo a passo para que vocês possam entender essa coruja tão bonitinha. Vai ajudar vocês. E esse é o link, esse processo aqui, não precisa fazer uma coruja, vocês podem fazer com um galho, vocês podem fazer outros modelos, entendeu? Mas que às vezes o acabamento a gente meio que passa despercebido, né? Como eu tô mostrando pequeno, então às vezes fica um pouquinho difícil de mostrar. Se talvez eu estivesse fazendo um wall hanger maior, talvez ficaria mais fácil, mas eu vou filmar assim mesmo, para que vocês consigam ver como que é que eu faço, tá bom? Então, o resultado, né, da nossa primeira parte do wall hanger coruja é esse. Vejam como que ficou o acabamento e o próximo passo eu vou ter que pendurar. Eu vou estar fazendo um wall hanger menor. Vai ser, eu vou me espelhar nessa outra coruja que eu tinha feito. Por isso que ela tá aqui do lado, que eu vou estar olhando e eu vou estar fazendo aqui do lado. Aí é bom também que vocês vão ver como que é o processo, né? O processo final vai ficar parecido com essa outra coruja maior. Mas como eu tô fazendo com um fio de 3 milímetros, ela vai ficar menor, tá? Então, se você quer fazer um maior, use um fio, uma corda de algodão ou fio, né, gente? Com 1 milímetro maior, tá bom? Esse aqui, essa coruja maior lá que eu fiz com a corda de algodão de 4 milímetros. Esse aqui é o mesmo tamanho, é a mesma quantidade de fios, são 12 fios de 3 milímetros. Ah, e cada fio tem 2 metros, tá? Então, esse que eu tô fazendo são 12 fios e cada fio tem 2 metros, tá bom? Aquela outra lá, ela tem 3,5 metros aproximadamente o fio, mas vamos focar nesse daqui. Então, são 12 fios, a gente tem que unir as pontas e passar todo ali no nosso galho. 12 fios ou 12 cordas de 3 milímetros. E cada fio tem 2 metros. Uma dica, gente, que eu quero dar é o que eu falo na confeitaria. Para quem não sabe, eu tenho um canal aqui também de confeitaria, tá? É Paula Jardim. Na confeitaria, a gente prepara o mise en place. O que que é isso? É a gente separar todos os ingredientes. Mas vindo aqui pro macramê,
Eu sugiro que vocês, antes de começar, vocês assistam o vídeo para entender. Anote tudo direitinho, veja o material que tem em casa, se não tiver vocês comprem e deixe tudo cortadinho. Corte todas as etapas, corte todos os fios nos tamanhos certos, que eu vou deixar aqui abaixo nas descrições. Para na hora que vocês começarem a fazer, vocês vão assistindo o vídeo e vão fazendo. Ou se vocês guardam rapidamente na mente, melhor ainda. Mas deixa tudo cortadinho, os 12 fios de 2 metros. Ele tem 3 milímetros, tá bom? E eu tô usando da marca São José, é o que eu acho melhor. Então, vamos para o próximo passo. A gente vai pegar 2 fios das 2 laterais e vamos separar. Vamos colocar para cima e deixar ele de lado, porque a gente não vai usar eles agora. A gente vai começar pelos outros fios. O que a gente vai fazer? A gente vai estar usando o nó quadrado, tá? Eu acredito que todos já saibam fazer o nó quadrado. Nós vamos fazer como se fosse, seria a testa da coruja, né? A carinha da coruja vai ser como se fosse um triângulo, mais ou menos isso. Então, observem como que eu faço. Então, a gente vai começar o nó quadrado, como que é? A gente precisa de 4 fios. A gente vai começar pelo meio. Se você ficou na dúvida ainda, vocês contem. Para fazer cada nó quadrado, a gente precisa de 4 fios. Como eu vou começar pelo meio, eu vou colocar para cima mais 8 fios, não é? E de um lado e do outro, para poder não atrapalhar no processo aqui. E a gente vai começar pelo meio. Na primeira fileira,
vão ter 5 nós quadrados. Na segunda, lembra que é uma pirâmide, é como se fosse uma pirâmide que a gente vai estar fazendo. Na segunda, vão ter 4 nós quadrados, mas para fazer esses 4 nós quadrados, a gente vai precisar levantar 4 fios, né? Além daqueles 2 fios que a gente tinha levantado, a gente vai levantar mais 2 de cada lado. E a gente vai começar a fazer os nós quadrados. Então, feito a primeira fileira com 5 nós, a segunda fileira com 4 nós, a gente vai para a terceira fileira, que vão ser 3 nós quadrados. Mas para fazer a terceira fileira, a gente vai pegar mais 2 fios de um lado e do outro e colocar para cima, para que eles não atrapalhem na hora de fazer os nós. Agora a gente vai para a quarta fileira. Antes de começar a fazer os nós quadrados, a gente vai colocar para cima mais 2 fios de um lado e 2 fios do outro. E vamos começar a fazer mais 2 nós quadrados. Para poder a gente terminar, visualize como se fosse um triângulo, para a gente terminar essa cabecinha da nossa coruja. A gente vai completar esse nosso triângulo com um nó quadrado. Agora a gente vai fazer o festonê. A gente vai usar 2 fios, a gente não vai usar um fio guia, a gente vai pegar 2 fios guias. Podem observar que eu não vou soltar o fio guia. Para fazer o festonê, a gente passa uma vez e depois passa mais uma vez. Aí a gente completou o festonê, certo? Então, o fio guia tem 2 fios e eu vou posicionando ele para baixo, para acompanhar essa nossa pirâmide, como se fosse uma pirâmide. Então, eu vou fazer isso até chegar no bico da pirâmide, na parte de baixo, né, gente? Então, o festonê, sempre a gente
faz 2 laçadas. Aí a gente terminou o ponto festonê. Entenderam? Então eu tô usando o fio guia, não com um fio só, com 2 fios. E eu passo o fio uma vez, passo a segunda vez, aí eu terminei o ponto festonê. O que que eu faço? Eu vou pro próximo fio. Observe que eu não solto o fio guia. Esse que eu tô segurando com a mão direita. Agora é a vez do outro lado. Observem como que fica o acabamento, sem o festonê e com o festonê. Com o festonê fica bem melhor, né? Então agora eu vou posicionar o fio guia, que é esse que eu tô segurando com a mão esquerda. O meu fio guia tem 2 fios, então eu sempre vou estar segurando ele. Eu pego o outro fio, passo uma vez, 2 vezes. Então o ponto festonê sempre tem que passar 2 vezes pelo fio guia. E isso a gente vai fazer até o nosso bico da pirâmide, até a parte de baixo.
Agora a gente vai fazer o olho. A gente vai colocar o olho da nossa coruja. Então precisa de uma fita para colocar na ponta para a gente poder passar essa miçanga. Vocês veem o tamanho aí. Eu coloquei no quinto fio, né? Que eu coloquei o olho, mas vocês veem, talvez vocês acham que não precisa ser no quinto fio. Eu achei que aqui daria melhor, o olho ficaria melhor no quinto fio. Contando o fio da parte de cima para baixo, é o quinto fio. Foi onde eu coloquei o olho. Então, para poder facilitar, eu amarrei durex na ponta e abri um pouquinho também o buraco da miçanga e coloquei. Foi facinho, porque esse fio nosso tem 3 milímetros, é mais fácil de colocar. Aqui a gente vai estar fazendo o festonê novamente. Só que dessa vez, esse festonê, eu não vou usar 2 fios guias. Eu vou estar usando um fio guia, que é para simular o olho da coruja. E na parte do meio, eu coloquei uma miçanga também para simular o nariz da coruja. Se vocês quiserem colocar, coloque. Essa miçanga do meio é como se fosse uma madeira. Ela é tipo uma madeira, é como se fosse uma madeira, cor de madeira, e ela parece ser uma madeira também. A miçanga que eu usei para o olho é uma miçanga preta grande. E pro nariz, pro bico da coruja, né? É uma miçanga cor madeira, no formato de madeira mesmo. E para poder fazer o acabamento do olhar da coruja, eu vou estar fazendo o ponto festonê novamente. E o fio guia, ele vai ser um fio só. Dessa vez eu não vou estar usando 2 fios guias. Então me vê. A missão é de ver. Se você parar de ver, vai dar merda. Não vê nada não. Matei um, chora. Fiote. Ninguém. Já era. Eu falei. Tô mudando.
vou matar ninguém, quer ver? Eu também. Não. Eu não gosto nenhum, né? Eu tô rindo em silêncio no meu pensamento. Não. Vamos ver se na próxima partida vai estar assim. Vamos ver. Você me tá na próxima partida do seu único. É muita emoção. Parece que eu vou morrer. Parece que eu vou morrer. Não faço em personagem. Você também. É, não tem jeito não. Vai, mano. Mano, mitou. Nossa! Nossa!
Imagina ele erra.
Eu vou estar usando aqui, porque esse wall hang, além de ter uma cara de coruja, ele vai dar para pendurar a planta. Então, como ele é pequeno, ele serve para cacto, suculento ou outra plantinha pequena. Esse vaso aqui, ele tem 9 centímetros. Eu vou estar colocando aqui abaixo, nas descrições. Mas ele tem 9 centímetros de diâmetro na parte de cima, né? Então, observe que eu vou medir ele só para poder ver o tamanho. Eu vou começar a fazer mais um ponto quadrado, que é para poder fazer o acabamento para segurar esse vasinho. E para poder fazer esse acabamento, a gente vai pegar 2 fios de uma lateral e 2 fios da outra lateral. Eu medi o vaso, deixei um espaço ali suficiente para poder colocar esse vaso. E a gente vai fazer aqui um ponto quadrado na parte da frente. E todo o acabamento dele aqui, para prender o vaso, vai ser o nó quadrado. É só vocês observarem que vocês vão entender o processo desse suporte.
dreaming, dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Dreaming, dreaming. Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming?
Are we dreaming, dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Para realçar o olhar da coruja, eu usei uma argola de madeira de 4 centímetros de diâmetro e fios de algodão. São 14 fios de 15 centímetros cada. Então, para que fique um olhar bem bonito, a gente precisa unir as pontas dos fios e passar pela argola. Feito isso, o próximo passo é desfiar. Gente, eu usei algo pontiagudo que eu tinha aqui. Eu nem sei o que é isso aqui, mas é alguma coisa que eu achei aqui nas minhas coisas de artesanato e eu tô usando para poder desfiar. Mas dá para poder desfiar com a ponta de uma, sabe aquela agulha de crochê? Acho que é de crochê mesmo. Dá para desfiar também. Eu testei e deu certo, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Então, o próximo passo é desfiar todo esse fio. Depois de desfiar, tem o próximo passo, que é o quê? Pentear com o pente fino. Depois de pentear, é hora de cortar para poder ficar bem redondinho o olhar da coruja. Então, vamos embora.
Então, para você que assistiu até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe com alguém, para que alguém faça também essa coruja. Eu ia dividir esse vídeo em 3 vídeos, né? Para não ficar longo. Mas, gente, eu não tô nem com tempo para poder estar dividindo. Então, eu fiz num vídeo só e eu espero que vocês gostem, que vocês façam, que é o principal. Porque vale a pena fazer para decorar a casa de vocês ou até mesmo para poder vender. Então, depois de ter feito tudo isso, o próximo passo é costurar. Eu testei colar, gente, mas colar não dá certo. É preferível que costure. Eu usei essa linha que eu tenho aqui, é uma linha de pipa. Eu acredito que é uma linha de pipa, assim, que eu tinha aqui há muito tempo, que eu usava para poder fazer almofada de capitonê. Aí, como eu achei essa linha aqui, e essa linha ela é firme, então é uma linha de pipa, mas vocês usem a que vocês tiverem em casa e a gente vai costurar. Sim, exatamente, a gente vai costurar para ficar mais firme. Costura do jeito de vocês, esse nosso olhar da coruja. Então é isso, eu sugiro que vocês costurem para poder ficar firme. Costure do outro lado, vire a coruja do lado avesso e costure do outro lado, para não ficar um acabamento feio na parte da frente, tá bom? Vejam como que ficou o olhar da nossa coruja. Na hora que eu fui tirar foto, parece até um olho mesmo, olha só. E eu usei foi uma miçanga preta. Então, esse é o nosso vídeo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês façam e falem aqui comigo se vocês conseguiram fazer. Para poder valer a pena esse vídeo, gente, porque me deu trabalho de editar. Então façam e comentem aqui abaixo se vocês conseguiram fazer. Qualquer dúvida, se eu souber responder, eu respondo aqui para vocês. Se eu não souber também, eu digo que eu não sei. Mas vai estar aqui abaixo nas descrições todo o material que eu usei. Então se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.